Cláudia e para quem não me conhece, eu sou professora de português, mediadora de leitura e escritora. E o assunto de hoje é, poxa, afinal, de onde os autores tiram as suas ideias, não é? Para escrever as suas histórias. Comigo não é diferente. Quando eu vou visitar escolas, enfim, conversar sobre os meus livros, a primeira coisa que as pessoas querem saber é exatamente isso. De onde eu tiro as ideias para escrever minhas histórias. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês como funciona o meu processo criativo. Cada escritor tem o seu. Então, como exemplo, eu vou usar o meu mais novo livro, que é esse aqui, O Mistério do Carimbo Mágico, que inclusive eu estou relançando agora na 64ª Feira do Livro da minha cidade, Porto Alegre, que é um super evento literário e cultural. Mas enfim, de onde saiu a ideia para eu escrever O Mistério do Carimbo Mágico? Pois bem, eu estava trabalhando numa escola municipal aqui da minha cidade, e nesse dia eu estava ajudando na secretaria, que para quem não sabe é um local da escola onde circulam vários documentos. E para que esses documentos tenham validade, é preciso que eles sejam carimbados. Nesse carimbo aparece o nome da instituição, o registro, o telefone, enfim, alguns dados. E na hora que eu fui carimbar um determinado documento naquele dia, o carimbo caiu da minha mão. E quando o carimbo caiu da minha mão, eu olhei para ele e tive um insight. Fiquei pensando assim, nossa, quantas pessoas já devem ter tocado nesse carimbo? Pessoas que eu nem conheci, porque ali naquela mesa onde eu estava, havia vários carimbos de diferentes tipos, mas a maioria deles era de madeira, e alguns até já mais antigos. Poxa, eu pensei, aquela escola, né, já era uma escola antiga, muitas pessoas já haviam trabalhado ali, e aí eu fiquei pensando, poxa, pelo toque, né, a pessoa deixa a sua impressão naquele cabo, e junto com aquela impressão, toda a sua história. E aí daqui a pouco vem um enredo quase pronto, assim, na minha cabeça, e eu fiquei pensando, eu vou escrever uma história de viagem no tempo, de pessoas que tocam no carimbo e se transportam para a época daquelas pessoas que já haviam tocado nele. E aí eu comecei a escrever, só que quando eu comecei, o enredo tomou um caminho completamente diferente. Aí eu pensei, opa, vou parar e botar uma ordem nessa bagunça. Aí eu me sentei, fiz um pequeno roteiro, já prevendo os personagens, não é, que atuariam ali, como eles eram, os cenários e mais ou menos o que aconteceria. E aí eu escrevi, mas saiu uma história bem diferente da que eu havia pensado originalmente, claro que guardando alguns elementos ainda da ideia original. Então vocês vejam, de onde saiu a ideia? A ideia saiu de um acontecimento cotidiano no qual eu me vi envolvida. E aí vem a primeira dica. Para a gente começar a escrever, é importante que a gente seja um bom observador. Pelo menos para mim funciona assim. Então, desde que eu comecei a levar mais a sério essa ideia de escrever, de me tornar escritora, eu comecei a aguçar mais os meus sentidos. Então, tudo que acontece ao meu redor, desde um tombo que alguém leva na minha frente, a um cachorrinho passeando na rua, a uma árvore, a uma formiga passando na minha frente, tudo é motivo para eu aguçar a minha observação. E aí, em segundo lugar, sempre andar com um caderninho, uma caderneta à mão para poder anotar esses acontecimentos que chamaram a atenção. Então eu, por exemplo, tenho esse aqui que eu adoro, ele até é bonitinho porque ele tem essa capinha de Lego, né? Não tô fazendo propaganda para Lego, tá? Mas ele é um caderninho assim que eu gosto, né? Ele é lúdico, só pelo aspecto dele eu já fico a fim de, né, abrir, brincar. Então eu uso esse caderninho, é uma das cadernetas que eu tenho para anotar as minhas ideias. Mas não é só esse, eu tenho vários, tá? Já peguei o hábito assim, de acumular esses caderninhos, porque se não tenho um na mão eu pego o outro, a ideia tá sempre com um na mão. Então carregar esses caderninhos de anotação é uma atitude bem importante para quem deseja ser escritor, porque aí o que a gente faz? A gente vai armazenando as ideias todas ali. E não só coisas observadas, mas coisas também ouvidas. Porque às vezes algumas frases que nos são ditas pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, até na imprensa, tudo é matéria-prima para a gente poder escrever. E aí vai lá para a cadernetinha e anota. Se não for numa caderneta, vocês podem anotar no próprio celular. O importante é ter esse registro. Então essa é uma das dicas que eu estou dando para vocês, para quem pretende ser escritor. Então assim, ó, duas coisas importantes. Observem, sejam atentos à realidade em torno de vocês e anotem, façam pequenos registros. Isso é muito precioso para quem pretende ser escritor.
Eu espero que as dicas de hoje tenham sido interessantes para vocês e quem estiver por Porto Alegre, apareça lá na Feira do Livro. Eu estarei autografando meu livro, então, no dia 17 de novembro, às 18h30, na Feira do Livro de Porto Alegre. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje e até o nosso próximo caso de leitura. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.